Olá, queridos irmãos e amigos, dando sequência aqui o nosso assunto sobre razões pelas quais o coração deve ser guardado, sobre todas as coisas que se deve-se guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Temos aprendido que Deus quer mudar o nosso coração. Temos aprendido que Ele quer entrar e morar no nosso coração. Aprendemos aqui que o profeta Ezequiel escreveu no capítulo 11, versículo 19, Deus falando para o profeta, dizendo que quer mudar o nosso coração de pedra por um coração de carne, um coração sensível. Ele quer entrar e fazer morada neste coração. Mas como Deus faz esta mudança no nosso coração? O nosso assunto de hoje é a mudança que Deus faz no nosso coração. Ele usa dois meios, dois instrumentos espirituais para fazer esta mudança. Ficamos perguntando muitas vezes, quando Deus pede para mudar o coração, trocar o coração, Ele quer dar um único coração, mas como Ele faz isto para mudar o nosso coração? É verdade que aprendemos aqui sobre a mudança do coração do povo de Jerusalém quando Pedro pregou a palavra de Deus. E ali, na altura do verso 37 do capítulo 4, a Bíblia diz que a multidão dos que criam era um, o coração e o espírito. Deus é o Deus da unidade. Deus é o Deus da unicidade, portanto, Ele trabalha com a unidade. É um Deus, é um batismo, é uma fé, é um só Senhor e assim por diante. Um só coração, um só Espírito, porque tudo é dele, tudo é para ele e tudo provém dele. Vamos ver na mensagem de hoje como Deus faz para mudar o coração de uma pessoa. Não sou eu, não é você, é Deus quem faz a mudança. Eu apenas creio com a fé, que é um dom de Deus, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 8, que a fé ela é um dom de Deus, através da qual somos salvos pela graça, e quando eu creio, eu apenas abro o meu coração e Jesus faz o trabalho. Na pessoa do Espírito Santo, por meio de dois elementos fundamentalmente importantes nesta questão de mudar o coração. Vamos lá. Primeiro, Deus muda o coração através da palavra. Por isso que nós insistimos e continuaremos insistindo aqui pregando a palavra. Mas tem que ser a palavra de Deus. Não pode ser a minha palavra. Não pode ser a palavra de qualquer pessoa ou de alguma pessoa no mundo. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus e em cima da terra nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o nome. Jesus é a palavra. A palavra é o nome próprio do Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso Deus usa o instrumento espiritual, a palavra inspirada, santa, poderosa, triplamente santa, para fazer a mudança no nosso coração. Vamos para a Bíblia Sagrada e vejamos o que a Bíblia fala conosco sobre este assunto. Vamos lá então. Primeiro texto de hoje que eu quero mostrar para o querido amigo e irmão como Deus faz para mudar o nosso coração, foi escrito pelo apóstolo Paulo, aquele que trouxe a doutrina para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, olha o que ele vai dizer para nós, na altura do versículo 17. Romanos 10, 17, ele diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é um dom de Deus, mas a fé só pode vir para nós através da palavra de Deus.
através de ouvir a palavra de Deus. Não é escutar a palavra de Deus, é entender e atender o que a palavra de Deus está dizendo. Neste momento, quando isso acontece no nosso coração, Deus já está fazendo as mudanças. Acredite nisso. Ele usa o bisturi espiritual, a palavra dele, para fazer a mudança no nosso coração. Como assim? Vamos lá. Hebreus capítulo 4, eu quero ler mais um texto muito interessante dentro dessa linha de raciocínio doutrinário. Capítulo 4, versículo 12 de Hebreus, ele vai dizer para nós o seguinte. Deixa eu achar aqui, Hebreus 4, 12. Sim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois cortes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta, preparada, poderosa para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Portanto, fica evidenciado que o bisturi espiritual de Deus é a sua palavra para mudar o nosso coração. Percebe-se porque muitas vezes não temos tempo para a palavra, não temos tempo para usarmos suficientemente o tempo correto para que a palavra de Deus possa falar o nosso coração. Não temos tempo para dar tempo à palavra de Deus amadurecer no nosso coração. Não temos tempo para meditarmos na palavra de Deus. É muito interessante. A palavra de Deus é o primeiro instrumento que Deus utiliza para a mudança do nosso coração. Ele quer mudar o coração, mas é necessário que entendamos que ele muda através da palavra. Deus, quando quis que a sua palavra fosse anunciada, fosse pregada ao mundo, ele preparou um homem chamado João. João, filho de Zacarias e de Isabel. Uma história muito conhecida sobre o nascimento desse homem nos primeiros capítulos de Lucas, o evangelista. E no capítulo 3 de Mateus, a Bíblia diz que João, durante um bom tempo que viveu no deserto, ele aparece impulsionado pelo Espírito de Deus, ele vem no espírito de Elias e na virtude e poder de Elias para fazer, imagine o quê? Pregar a palavra. No ano 0 do Senhor Jesus Cristo, o ano 1 do Senhor Jesus, João aparece. Primeiro que Jesus, 6 meses ele nasceu e veio primeiro que Jesus, anunciando, imagine o quê? A palavra de Deus. Ele mostrava o reino de Deus através da palavra. Aquela mesma palavra que Pedro pregou em Atos capítulo 2, abrindo as portas, ou seja, a porta do reino de Deus para a salvação dos judeus, João veio primeiro usando o mesmo instrumento, a palavra, para transformar, mudar o coração dos homens a fim de que Jesus, Deus e o Espírito Santo pudessem habitar neles. Vamos lá, Mateus capítulo 3, está escrito no versículo 1 do Evangelho de Mateus. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele anunciava o reino de Deus através da palavra. Ele anunciava a mudança de coração através da palavra. O que significa arrependimento? Mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de propósito. Quando isto acontece em nós, 3 coisas simultaneamente também acontecem. É o que João vai explicar para nós no versículo 3, a última parte do verso. Endireitai as suas veredas ou os seus caminhos. Ninguém pode endireitar os caminhos, consertar os caminhos diante de Deus,
a não ser que o coração esteja mudado. O coração não pode estar mudado a não ser através da palavra. A palavra é o único instrumento que Deus utiliza inicialmente para uma mudança do nosso coração. Quando o coração muda, os pensamentos mudam, os sentimentos mudam, o propósito muda, agora os caminhos também são mudados. A terceira coisa que acontece, ou a segunda coisa que acontece após a mudança do coração, está no versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Portanto, o arrependimento vem por meio da palavra. A palavra ajuda-nos e leva-nos a mudar os nossos pensamentos, sentimentos, propósitos, os nossos caminhos, nos leva a uma confissão pública, concordando que somos pecadores. E agora, depois que isso acontece também um outro fato muito importante, está no versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos, ou dignos é de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora você tem condição de provar, através das suas boas obras, que você e eu somos uma pessoa salva. Nunca coloque, como já dissemos, o carro na frente dos bois. Primeiro, ouça a palavra. Deixa a palavra entrar no teu coração. E através dela, Deus vai fazer a mudança no seu coração. Mudança essa chamada de arrependimento. Mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de propósito. Quando isto acontece, você muda os seus caminhos, muda as suas ações, você confessa diante de Deus e aí você, como pessoa salva, você vai provar através das suas obras que você é uma pessoa salva pela graça de Deus. É o que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nunca boas obras para a salvação, mas salvação para as boas obras, ou seja, provar as boas obras ou a salvação que está em Cristo Jesus. Por isso, Pedro explicou para os judeus em Jerusalém, em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Percebe-se, primeiro arrependimento, depois você volta para Deus, que é a conversão, Deus entra no coração, muda o coração e o tempo do refrigério vem pela presença do Senhor, porque Ele quer morar no coração. Por isso Ele quer mudar o nosso coração. Que Deus abençoe a você e a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a todas as pessoas que estão me assistindo, que essa palavra possa entrar no teu coração, que ela possa abrir a tua mente, que o seu coração seja aberto para uma morada eterna de Deus através do Espírito. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por continuarmos aqui diante da palavra do Senhor, entendendo, Deus, essas mensagens, entendendo, Deus, essa beleza da palavra do Senhor, a maneira como o Senhor quer mudar o nosso coração, como o Senhor quer habitar no nosso coração. Dá-nos a alegria, Senhor, de poder aqui anunciar a palavra do Senhor como instrumento espiritual, que do outro lado, os meus irmãos e amigos recebam essa palavra como sendo palavra do Senhor e que o Senhor tenha a liberdade de adentrar os corações, fazer ali morada, transformando totalmente suas vidas. Nós oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Mais uma vez eu quero te agradecer por me acompanhar, por me assistirem. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o teu coração seja guardado para a morada de Deus em espírito. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.